No ano de 2023, a cada 8 minutos, uma mulher sofreu algum tipo de violência no Brasil. Foi um crescimento de 9,8%. Como evitar o crescimento dessas estatísticas que, na maioria das vezes, acontecem dentro dos lares? Para responder questões como essa, nós estamos no Sindicato da Polícia Civil de Minas Gerais, o Sindipol, para conversar com a Vânia Correia, que é a diretora de assuntos da mulher. Não apenas a mulher policial, mas toda mulher, né? É toda mulher, exatamente. Aqui a gente preza muito por essa educação, né, para que as pessoas tenham essa consciência de não a violência contra a mulher. Não é só porque a mulher tida como sexo frágil, não é, essa não é a realidade, mas a superioridade do homem, né, o machismo ainda reina, e isso precisa ser modificado. Imagino que seja uma autoafirmação de poder do próprio homem, porque ele tem um pouquinho mais de força muscular e talvez por essa autoafirmação ele cometa violências no sentido de se autoafirmar como alfa dentro do contexto? Sim, tem a mulher como propriedade, né? Essa crescente é preocupante. Mulher não é propriedade do homem, né? E com as agressões, em especial, né, a violência doméstica tem crescido. Então, a gente precisa até mesmo alertar as mulheres, né? Ao primeiro sintomas, né, de uma certa violência, é um falar mais alto, uma agressão verbal, né, que ela fique atenta para que isso não torne algo mais violento. Pode se parecer muito, psicologicamente falando, uma criança que vai testando limites. É onde a mulher tem que colocar o pé na porta, falar: o meu limite é esse, daqui para lá você não pode passar, porque a agressão, como você mesma disse, ela começa com gestos às vezes, não fisicamente. Sim, infelizmente, às vezes a mulher não nota, né? Então ela tolera demais. É uma agressão física leve, que nem deveria existir, né? São palavras, ofensas, palavrões, né? Algum tipo de humilhação. Então ela tem que estar atenta a esses pequenos detalhes e pôr limite, sim, sabe? E às vezes ela não tem condição, às vezes ela nem percebe, né? Então isso serve também para a sociedade, né? Para que as mulheres se ajudem umas às outras e comecem a notar: olha, isso não está bacana, preciso de enxergar isso melhor. Porque infelizmente às vezes a dependência emocional torna a mulher uma presa fácil. A gente vive numa sociedade falando: precisa mais tolerância, mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que tolera. A violência, o abuso, jamais deve ser tolerado. Jamais, nunca, sabe? A mulher, ela não tem que aceitar, ela tem que entender que o homem está passando dos limites, sabe? E tem de colocar ele no lugar e tomar providência, pedir ajuda. Não é fácil, é difícil. Porque fere o orgulho. Fere o orgulho e envergonha. A mulher fica envergonhada assim de pedir ajuda. Muitas mulheres são agredidas de uma forma ou de outra, agressão psicológica, verbal, física, e às vezes por esse amor que tem pelo parceiro não denuncia. Os familiares no entorno, vizinhos, podem contribuir de alguma forma, será? Não só pode, como deve, né? Inclusive tem essa questão: mulheres que amam demais. Amam quem? Eu primeiro tenho que amar a mim, para depois amar o outro. Eu tenho que amar a mim primeiro, para depois amar o outro. E nesse sentido, a vizinhança, a sociedade, os familiares podem sim, eles podem contribuir, eles podem denunciar, né? Tem um Disque 180, né? onde as pessoas podem ligar, auxiliar, né? Inclusive auxiliar a mulher também a fazer essa denúncia e jamais permitir qualquer tipo de agressão. O que tem contribuído para o aumento da violência é essa passividade? Sem dúvida. Além da impunidade, né, do machismo, as leis são lindas, existem, mas era para ser cumpridas e não são. Aliado a isso, curiosamente, aqui em Minas Gerais, infelizmente a gente não pode deixar de mencionar,
a falta de efetivo de policiais contribui. Por quê? Na delegacia de proteção à mulher, né? Delegacia especializada de atendimento à mulher, aqui nós temos 4. Uma fica na região do Barreiro, uma em Venda Nova, uma na Centro-Leste e outra Centro-Sul. Pasmem! Na delegacia do Barreiro tem um investigador e 2 escrivães e uma delegada. Na de Venda Nova, um investigador, 2 escrivães e uma delegada. Centro-Leste, 2 investigadores, 2 porque um é do centro, outro é do leste. Então formaram uma equipe. 2 investigadores, 2 escrivães e uma delegada. Na Sul-Noroeste, 2 investigadores, 2 escrivães e uma delegada para atender Belo Horizonte. Necessariamente não vai atender exclusivamente, atende Belo Horizonte, mas não quer dizer que não vá sair aqui da capital, não. Porque às vezes tem que fazer diligência na cidade, na Grande BH, e tem outras. Exatamente. Então, com essa falta de efetivo, né, de investimento na delegacia especializada de proteção à mulher, isso influencia, porque é um crime leve, não deveria existir nenhum contra a mulher, né? Mas ainda assim, os crimes de competência dessa delegacia, se eles fossem apurados em tempo hábil, talvez não chegaria ao pior, que é o feminicídio. Pois então, porque veja bem, muitos agressores têm medidas protetivas contra eles, não pode se aproximar da mulher, e eles não respeitam porque talvez saibam dessas informações, dessa falta de estrutura do próprio poder do Estado, enquanto investimentos na polícia não têm atendido essa demanda. É exatamente isso. E fica difícil, porque se a delegacia especializada de atendimento à mulher, que atende Belo Horizonte, com esse efetivo, fica difícil. Sabe, fica difícil, inclusive, não pode nem delegar essa incompetência, talvez, para a segurança pública. A competência é do governo, que não investe, ao contrário, está cada vez mais sucateando. Então, o problema hoje de criminalidade não está exclusivamente... Hoje a gente está tratando do feminicídio, mas a violência, ela tem crescido no geral. Eu posso lembrar manchetes de ontem, do BH ao Vivo, de um artista da área da música que agrediu a ex-namorada, tentou tirar o útero. Também ontem foi preso um senhor que agrediu e esfaqueou a esposa. Temos imagens aí lembrando essas manchetes vergonhosas para a nossa sociedade. Triste de se ver, é uma coisa assim absurda. E tem crescido muito o homicídio, o feminicídio, né? Em Uberlândia tivemos 7 esse ano, 3 tentativas. Em Belo Horizonte, 5 feminicídios consumados, 7 tentativas. Governador Valadares, 4. Betim, mais 4. Então, o que acontece? Esse é o topo do ranking no estado. Infelizmente, Minas Gerais está deixando muito a desejar. E repetindo a palavra da frase anterior, vergonhosamente subiu um ranking na violência contra a mulher, especialmente em feminicídios. Sim. Nacional, digo ranking nacional. No ranking nacional. Minas Gerais é o segundo. Infelizmente, para nossa tristeza, isso tem acontecido. E são imagens que não tem nem como expressar de tão absurda a agressão física a uma mulher. A covardia, né? A imponência do homem enquanto força muscular contra uma vítima frágil. Perpassa por uma questão ética e moral do próprio indivíduo. O que mais fazer para proteger a mulher mineira? Olha, eu sempre friso que a mulher, ela precisa estar mais atenta. Ela precisa, de alguma forma, buscar ajuda para que ela possa também perceber tudo isso e se defender previamente. Né? Como a gente já conversamos anteriormente, a mulher ela precisa também se defender, porque em determinados momentos o Estado não vai estar lá para fazer esse papel. Porque, na maioria dos casos, imagino que seja intradomiciliar. Sim. A princípio, ela precisa ser forte para entender e reagir. Não estou falando reagir... agressivamente. Não, porque, inclusive, em questões físicas, o homem é mais forte.
ela tem que usar de algumas outras formas, procurar ajuda psicológica, entender que aquilo que ela está sofrendo, ela tem que pedir providência e tomar providência, não ficar com medo, porque eu sempre dizia, né, eu já trabalhei em delegacia de mulheres há um tempo, a mulher fala assim, mas eu tenho medo porque ele está me ameaçando, por isso que eu não vou denunciar. Ele já está ameaçando. A ameaça já é um crime. Ela já existe. A ameaça é crime. Exato, a ameaça já é crime. E ele já está ameaçando. Então, peça providência, peça ajuda. Né? Participe de grupos de autoajuda, porque isso também faz com que a mulher comece a ver a importância que ela tem, que ela não precisa de passar por isso, que ela não precisa de passar por essa humilhação, que ela não precisa sofrer tanto, porque o problema também acaba que não chega, às vezes não chega no feminicídio, mas a mulher vai morrendo aos poucos por depressão, por uma outra doença causada por essas importunações vividas de forma velada. Tem algo que é conceitual, por exemplo, um esposo pode estuprar a esposa. Não é porque é esposo que ele tem direito a relações sempre que quiser. É uma questão consensual, mesmo entre os casais. Aí sim, imagino que seja raríssimas as denúncias, uma vez que a mulher às vezes não entende por esse lado. Primeiro que não pode de forma alguma, né? E a mulher às vezes também não consegue perceber que ela foi violentada, é uma coisa impressionante. E quando percebe, realmente ainda tem essa questão da vergonha de poder ir lá e tomar providência, porque no fundo acha, mas sou casada, ela tem que ter relação sexual comigo. Não tem que ter. Ela é dona do corpo dela, é quando ela quiser. E o importante é que sejam casais saudáveis, que conseguem entender e respeitar o momento de um e do outro. Eu imagino que tudo perpassa por uma questão de educação, de conscientização. É uma educação que conscientize tanto o homem quanto a mulher. Conscientiza o homem de não agredir e a mulher de se defender e estabelecer limites. E às vezes também é uma coisa cultural, né? Eu sou homem, eu nasci para isso, e as coisas mudaram, as coisas não funcionam mais assim. Então precisa sim dessa consciência. Homem de verdade, com H maiúsculo, não faz esse tipo de coisa. Homem de verdade, ele preza a esposa, ele preza a família, ele preza a mulher, ele não admite que isso aconteça de forma alguma, nem na casa dele, nem na casa do vizinho. Não, se vê na rua um homem agredindo a mulher, por favor, interfira, defenda a mulher. Nesse sentido educativo, o Sindipol tem ações através da sua diretoria. Explica um pouquinho pra gente. O Sindipol, ele preocupa muito, que inclusive nós temos também policiais vítimas, né? Eu já acompanhei colega na delegacia de mulher também, que é vítima, é impressionante. Muitas vezes a gente cuida do problema do outro, mas a gente não consegue cuidar do próprio problema. Policiais também, policiais mulheres também sofrem agressões do esposo ou de outro homem qualquer? Sofre, né? Mas assim, a gente tem... Para mim que bastava ter uma arma na mão que resolvia o problema, não é bem assim. Não é bem assim, realmente é complicado, né? Porque às vezes a mulher, ela é policial enquanto está trabalhando, mas dentro de casa ela é mãe, ela é esposa, ela é mulher. Exato. Né? Então é meio complicado tudo isso. Mas o Sindipol, nós prezamos muito pela qualidade de vida, não só, né, das policiais. Aqui no Sindipol nós fazemos convênios com clínicas de psicologia, psicanálise, fazemos eventos com palestras, né, eventos Dia das Mulheres, no Dia do Policial. Então a gente está sempre fazendo parcerias, né, no sentido de levar informações não só para as colegas, né, mas para nosso site, o Sindipol, tem muita informação interessante que toda a população mineira está disponível a todas que quiserem entrar e participar, ligar para o Sindipol, a gente está sempre à disposição. Quais as ações pontuais que têm sido desenvolvidas no sentido de minimizar esse problema, que é um problema social? Porque imagine, uma criança vê a mãe sendo agredida, seja ela uma criança feminina ou um menino, isso também causa um trauma em toda a família, que pode
trazer resultados drásticos na adolescência, na juventude, até na vida adulta. As ações pontuais que o Sindipol tem feito, essas visitas na delegacia, fazendo essas inspeções para saber a realidade, o que o governo está entregando para o povo mineiro. Então a gente está denunciando e cobrando, olha, o governo precisa investir mais na segurança pública. Hoje mesmo, né, a nossa vida aqui ocorre, hoje mesmo nós estamos em busca de barrar na Assembleia Legislativa um projeto de lei de recuperação fiscal, porque se hoje está ruim, se esse projeto passar, vai piorar. Porque a polícia também precisa ser assistida. Porque o problema do feminicídio, ele não envolve só o governo federal. Não, é o governo estadual, é o município. E agora nós temos eleições para prefeito e vereadores. Quem que é o vereador da minha cidade? Qual que é o engajamento dele na causa? Quem é o deputado que está apoiando esse vereador? Porque na Assembleia, os deputados hoje estão apoiando o governo de Minas Gerais, que está aprovando um projeto prejudicial para a sociedade mineira. Não é um projeto prejudicial para os servidores públicos, para os policiais, não. É ruim para nós e ser pior para a sociedade, porque nós não vamos conseguir dar a segurança que o povo merece. Vamos ficar atentos, entra no site da Assembleia Legislativa e veja quem são os deputados que estão apoiando esses projetos do regime de recuperação fiscal, que é um prejuízo para Minas Gerais. Sem dúvida. Daí o apelo, porque se não há investimento, como vimos, as delegacias ficam esvaziadas de profissionais especializados. Isso reflete na violência da sociedade. Uma pessoa ferida sangra sobre até aquelas que não tiveram nada a ver com isso, e na maioria das vezes são aqueles que estão mais próximos, são os filhos, são os de casa que sofrem também como reflexo disso tudo. Muito obrigado por nos receber aqui, falar de um tema tão importante. De antemão, quero dizer que o BH ao Vivo está aberto para até gravarmos conteúdos de orientação para a mulher mineira, no sentido de atenuar um pouco essa violência, que é um mal tão grave. A gente não imagina, porque os reflexos disso, não apenas no momento, na vida da mulher, mas na vida da sociedade como um todo, porque toda a sociedade acaba afetada, porque a mulher é o esteio da sociedade, e essa é a grande verdade. É verdade. Então, eu prezo muito, eu acredito e espero que, de alguma forma, nós possamos contribuir com essas informações para que a mulher realmente se veja como mulher, se veja como esteio da sociedade, né? Se veja como uma líder, como uma pessoa importante, como uma pessoa importante numa família. Ela não pode permitir ser agredida de forma alguma. E uma coisa também que me entristece, né, assim, voltando, às vezes vem assim, o índice de criminalidade, Uberlândia, por exemplo, foram 7 feminicídios. Ah, mas 7, né, diante de uma população... É um por mês. Não importa, gente, uma vida, uma mulher que seja agredida, uma mulher que seja vítima de feminicídio, é o bastante para a gente não permitir que isso aconteça. É o bastante para que a gente cobre políticas públicas de proteção à mulher, de educação, para que isso não aconteça. Uma que seja.